Olá, eu me chamo Maria Cantuário e este é o Momento Inclusão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Para que me conheçam melhor, farei minha autodescrição. Estou em pé, tenho pele parda, olhos castanhos escuros, cabelos lisos, curtos, na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa preta e uma calça vermelha. Atrás de mim, um cenário cinza escuro e azul claro, com quadro de símbolo de acessibilidade. E no programa de hoje, vamos falar sobre Síndrome de Down. Mas antes, vamos ao nosso quadro Acessível. A síndrome de Down é definida por uma alteração genética, caracterizada pela presença de um terceiro cromossomo de número 21, o que também é conhecido como trissomia do 21. Trata-se de uma deficiência caracterizada pelo déficit do funcionamento intelectual. Além disso, pessoas com síndrome de Down podem apresentar dificuldades de comunicação e traços típicos relativos às características da síndrome. O termo síndrome significa um conjunto de sinais e sintomas, e Down designa o sobrenome do médico e pesquisador que primeiro descreveu a associação dos sinais característicos da pessoa com a síndrome. As diferenças decorrem de aspectos genéticos individuais, intercorrências clínicas, nutrição, estimulação, educação, contexto familiar, social e do meio ambiente. Quando atendidas e estimuladas adequadamente, têm potencial para uma vida saudável e plena inclusão social. E para conversar conosco hoje, recebemos em nosso estúdio Elisângela Miné, fundadora e presidente da Amar Down em Roraima, uma organização não governamental sem fins lucrativos que atua na luta pelos direitos das pessoas com síndrome de Down em Roraima. Elisângela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Momento Inclusão e poder trazer um pouquinho da nossa vivência e experiência como mãe de uma criança com síndrome de Down e presidente da Amar Down. Eu sou uma mulher preta, de cabelo crespo, olhos castanhos escuros, estou usando óculos, uma calça verde água e uma camiseta branca. Elisângela, e para iniciar nossa conversa, explica pra gente o que te motivou a criar a Associação Amar Down. Então, em 2009, dia 20 de julho de 2009, eu tive um filho com síndrome de Down. Um mundo até então desconhecido para minha realidade, tanto como pessoa e como família. Eu nunca tinha convivido com uma pessoa com síndrome de Down. Então eu fiquei sabendo do diagnóstico do Marcos, que hoje tem 14 anos, no momento do parto. Então foi um momento muito difícil para assimilar, aceitar e entender por que eu estava passando por aquilo. Então, a gente passou 7 dias na maternidade, que foram assim, o período mais longo da minha vida, e de muito sofrimento, de muitas lágrimas, de muita angústia. E quando eu recebi o diagnóstico, o que me trouxe mais aflição era como o Marcos seria aceito na comunidade, na sociedade. E como era algo muito desconhecido para mim, na época, eu não sabia como lidar com aquela criança que estava ali e precisava de mim. E eu questionei muito a Deus por que ele estava me dando aquele filho com uma deficiência. E daí eu passei um mês muito reclusa, chorando muito, com um período assim de luto. A gente chama, quando a gente tem um filho com deficiência, quando você vai gerar um filho, você se programa, eu já tinha 2 filhos, e você idealiza um filho perfeito. E aí você é surpreendida com o diagnóstico da síndrome de Down. Então, a gente não sabe como lidar com a situação. E aí, na época, eu fiquei muito chorosa, questionando a Deus.
e cheguei a pensar que eu não queria aquela criança, que eu não estava preparada para ter aquela criança. E assim, eu me lembro que na segunda semana eu só cuidava do básico. Tipo assim, eu não olhava assim, meio esquisito. Não aceitava, né? Não aceitava. E daí eu tinha uma colega que morava no interior, que eu conhecia no interior, e essa colega, ela tinha uma filha. E ela ficou sabendo que eu tinha tido um filho com síndrome de Down. E ela foi fazer uma visita. E a partir daquele momento que ela falou da experiência dela, os meus olhos se abriram. E eu comecei a ver outras oportunidades. Então, a partir daquele momento, a gente chama que a gente saiu do luto para a luta. E em pensar de que forma a gente poderia estar contribuindo para que o nascimento do Marcos não fosse apenas uma experiência para a minha família, que eu pudesse levar essa experiência para mais além. E aí foi quando a gente começou a fazer os primeiros movimentos que culminou na fundação. Então ali a gente começou a estudar muito sobre o que era síndrome de Down. Também a gente começou uma rotina que ainda hoje permanece de muito acompanhamento terapêutico para que ele pudesse se desenvolver. E a gente começou a fazer as primeiras ações públicas voltadas para a síndrome de Down, de trazer a conhecimento da população que era síndrome de Down, que ela não era uma doença. E aí a gente começou, e em 2016 a gente conseguiu fundar juridicamente a associação. E quais as ações desenvolvidas lá pela Associação Amar Down? O principal objetivo nosso, enquanto associação, é acolher essa família que tem o diagnóstico. Porque eu estou falando aí de 14 anos atrás, mas o impacto hoje, ele continua acontecendo nas famílias. Principalmente das famílias que recebem o diagnóstico no momento do parto, porque ainda é a maioria. E aí esse momento da notícia, se ele não for dado da forma correta, vai impactar nessa relação de mãe e filha. E aí a gente faz esse acolhimento, a família passa a integrar a Amar Down e ter mais informações. Hoje aqui em Boa Vista, a gente já é uma referência para as unidades de saúde. Então, se chegar no hospital materno, nasceu, tem uma associação que hoje de pais que recebe as famílias, que conversa com as famílias. Os pediatras também já referenciam para a Amar Down. Então, a gente faz esse acolhimento das famílias. Aí as famílias chegam com muitas dúvidas, elas querem ouvir dos outros pais como é esse processo, esse desenvolvimento e esse acompanhamento das crianças com síndrome de Down. Então, a gente acaba fazendo essa conversa, esse diálogo com as famílias. A gente orienta também as famílias em relação aos direitos da pessoa com deficiência. Então, a gente acaba levando essa informação. E a gente promove a integração com as famílias. Então, é importante que eles também convivam com os seus pares. Então, a gente promove essas atividades. E hoje também a gente está desenvolvendo um projeto que é o Colo que Acolhe, que é um grupo onde uma voluntária, ela faz essa conversa com as mães, que está mais para o cuidado do cuidador, porque às vezes a mãe, ela se exime, ela deixa de existir para viver só para aquele filho. Então, a gente também pensa que é muito importante as famílias, as mães principalmente, que acabam acumulando essa maior carga de cuidado, que ela também se olhe e saiba dos seus limites. Então, a gente tem esse projeto, que é o Colo que Acolhe. A gente também hoje funciona o judô inclusivo, que é com um judoca, faixa preta, com síndrome de Down, e o seu pai, né, que tem essas atividades. E aí a gente está em abertura de novos projetos para estar trazendo para a associação. Que legal. E você falou sobre esse momento do parto, que a mãe, é um momento que está transformação tanto para a criança que está vindo ao mundo, né, quanto para a mãe. E é muito importante esse acolhimento, né? E fala para a gente, quantas pessoas atualmente hoje são associadas?
Hoje nós estamos em média de 90 famílias que são associadas oficialmente, mas a gente tem um grupo maior, porque muitos ainda não se filiaram, né, à associação. E a nossa associação, ela é uma associação de pais, amigos e familiares, então ela não é exclusiva só para a família que tem um indivíduo com síndrome de Down. Então a gente está nessa média hoje de 90 famílias que fazem parte oficialmente da Amardal. Tem um acompanhamento, né, que tem toda uma assistência. Né? Isso. Como a gente é uma entidade sem fins lucrativos, então a gente não tem condições de ofertar serviços. As famílias, elas precisam, principalmente as pessoas, elas precisam de atendimentos. Então, ainda nós não temos essas condições. Então, a gente sobrevive com essas pequenas contribuições que as famílias fazem e com essa contribuição a gente promove essas ações que a gente consegue. Então, a gente também conta com alguns voluntários que em datas específicas acabam que contribuindo para essas famílias também se sentirem mais acolhidas. Elisângela, nosso papo está muito bom, mas vamos a um breve intervalo e voltamos já já aqui na Rádio e TV Universitária. Estamos de volta com o programa Momento Inclusão, transmitido pela Rádio e TV Universitária. O nosso assunto de hoje é Síndrome de Down. Mas antes de retomar nossa conversa com Elisângela, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as ações desenvolvidas pela Associação Amardal. Criada em 2016, a Associação de Pais, Amigos e Familiares da Pessoa com Síndrome de Down em Roraima é um lugar de acolhimento, como explica Rogelson Sasso, vice-presidente da Amardal. Então a gente reúne as famílias num sábado à tarde para conversar sobre o dia a dia mesmo, que é muito importante ter esse momento, né? Porque a pessoa que tem alguém na família com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, ela tem algumas dificuldades. Normalmente a vida dela é levando os filhos para algum atendimento médico, alguma fisioterapia. Então ela passa o dia, ela vive em função desse filho. Então, esse momento da roda de conversa é para ela dar uma desabafada, para trocar uma ideia com outras pessoas, para descobrir que ela não está sozinha, né, nessa caminhada. Rogelson é pai de Didier, de 22 anos, uma pessoa com síndrome de Down e faixa preta no judô. E hoje ele é um exemplo, medalha de ouro em campeonatos, que ele vai para fora, ele participa do judô inclusivo, que é nacional, inclusive estávamos semana passada lá, ele ganhou medalha de ouro. Isso que é importante pra gente, é participar. Pai e filho dão aulas de judô inclusivo na Amardal, que reúne as pessoas com síndrome de Down, familiares e amigos. Quando se fala em inclusão no mundo, se fala em incluir a pessoa com qualquer deficiência em algum lugar. E aqui na Amardal a gente faz diferente. Foi uma coisa natural, não pensei sobre isso, mas eu pensei, se a nossa associação é da pessoa com síndrome de Down, familiares e amigos, então quer dizer que nem todos que vão vir aqui vão ser pessoas com síndrome de Down. Então falei, vou fazer um judô inclusivo ao inverso. As pessoas vêm, traz seus filhos com síndrome de Down, mas também traz o amigo, traz o parente, o primo, e aí a gente faz uma família inclusiva. Essa foi a ideia. Na Amardal, as atividades são tão inclusivas que até eu entrei no tatame e arrisquei alguns golpes, reforçando que todos são bem-vindos na associação. E a Amardal está aberta para as pessoas conhecerem, né? Você que está ouvindo a gente hoje, a Amardal ela é um lugar para você conhecer, para você ter sua experiência, se você puder ajudar, né, voluntariamente, financeiramente, nosso coração aqui está aberto. As pessoas estão aqui fazendo movimento, fazendo esporte, né? Venha conhecer a Amardal através do judô, através da nossa roda de conversa. Você é bem-vindo aqui. Elisângela, como a gente viu aí, um dos objetivos da associação é levar informação a respeito da síndrome de Down. Um trabalho que já vem desenvolvido há algum tempo, né? Mas você acredita que a falta de informação da população ainda é considerada uma barreira para a inclusão das pessoas com síndrome de Down? Sim, com certeza. A falta de informação e da formação correta
Com certeza ela gera muitas barreiras, principalmente as barreiras atitudinais. Desse olhar indiferente e diferente para o diferente. Então, com certeza, traz muitos prejuízos para a pessoa com deficiência, não só a síndrome de Down, né? Então, é muito importante que a informação chegue para a população e essa informação ela chegue de forma clara e de forma correta, para que essas barreiras elas possam ser quebradas e possam ser dadas oportunidades para as pessoas com síndrome de Down. E recentemente tivemos uma aprovação de uma lei municipal aqui em Boa Vista que assegura que as pessoas com síndrome de Down tenham direito à meia entrada, né, em cinemas, eventos culturais. E qual a importância de medidas como essa em prol das pessoas com síndrome de Down? Com certeza é um passo importante, mas não é o que a gente mais almeja. Porque, primeiramente, antes de vir o acesso ao cinema, eu preciso oportunizar que essas famílias elas tenham condições de levar seu filho para uma sessão de cinema. E isso está envolvendo várias questões, principalmente as questões de educação, de saúde. Então, com certeza, o projeto é um projeto válido, que com certeza ele vai trazer impacto, né, para que essas famílias tenham acesso. Mas aquelas pessoas que realmente deviam ser impactadas com esse projeto, elas vão deixar de acessar por conta de outras barreiras. Mas, com certeza, é um projeto válido que vai estimular o acesso, né, à cultura no nosso estado e no nosso município. Porque atrás de todo um cuidado, né, de toda uma acessibilidade, tem que ter um autocuidado antes, né? Isso, simplesmente. Isso, porque eu vou sair de casa para levar meu filho no cinema. Então, esse meu filho, ele tem que estar regulado, tem que estar em condições de saúde e que eu tenha também como chegar nessa sala de cinema, como permanecer. Então, eu preciso de um suporte. Então, assim, só garantir a entrada é importante, mas garantir todo o resto para que esse indivíduo chegue. Eu acredito que a sala de cinema ela seja um fim, mas para chegar lá ele precisa trilhar um caminho para acessar. Né? Tem um percurso que a gente precisa garantir para as pessoas com síndrome de Down. E hoje em dia, quais as dificuldades que a associação enfrenta, assim, além do financeiro? Quando a gente avalia, né, a nossa caminhada, a gente fala muito de levar informação para a comunidade, para a sociedade. Mas muitas vezes a gente não é reconhecido pelo público-alvo, pelas pessoas que a gente pretende atender, que são as famílias e as pessoas com síndrome de Down. Então, a gente tem muita dificuldade para que essa família ela chegue na entidade, porque, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura do receber. E uma associação, a gente se constrói junto. Uma associação, ela se propõe a fazer junto. Então, não é a Elisângela vai fazer, nós vamos fazer. E esse movimento dos nós vamos fazer, de o outro vir a somar, é muito mais difícil. Então, essa pessoa acaba se fechando no mundo dela e resolvendo a situação particular da família dela. Então, é um grande desafio essa família chegar, porque não adianta uma associação fraca. Então, se nós somos a associação, ela só vai ser forte como todos estiverem juntos num único objetivo. Então, o nosso maior desafio hoje é realmente que essa família participe e faça parte dessa associação. E Elisângela, explica um pouco para a gente quais os maiores desafios enfrentados pela associação e, de um modo geral, pelas pessoas com síndrome de Down, quando nos referimos à acessibilidade e inclusão. Como eu falei no primeiro bloco, a criança, quando ela nasce com síndrome de Down, ela precisa de um suporte desde o primeiro dia de vida. 50% das crianças que nascem com síndrome de Down, elas vão ter uma cardiopatia congênita, que precisam de uma intervenção cirúrgica no primeiro mês de vida, para que ela sobreviva. Então, ela começa, a partir do momento que ela nasce, ela já precisa de uma equipe multidisciplinar para poder dar esse suporte. Então, infelizmente, a gente tem um serviço de apoio ainda
com poucas vagas, com poucas oportunidades. Então, o desafio primeiro no nascimento, de garantir que as pessoas, todas as crianças que nascem, ela tenha acesso à estimulação precoce desde o seu primeiro ano de vida. E posterior a isso, que ela seja inserida na escola regular e que essa escola irregular, ela garanta para esse indivíduo condições de permanência, porque hoje não é correto você jogar uma criança com deficiência dentro de uma sala de aula se você não dá condições para que esse aluno se desenvolva. Então, acaba sendo apenas cumprindo uma obrigação. Então, uma dificuldade é garantir um currículo adaptado para que essas crianças se desenvolvam na escola e que o professor, que tem um papel muito importante, ele acredite no potencial desses indivíduos, porque a gente ainda percebe que se trabalha as dificuldades. Eu preciso trabalhar as potencialidades, porque com a potencialidade elas vão se desenvolver. E daí eles vão crescendo. A gente já tem uma boa galerinha jovem aí, adultos. Então, a gente precisa garantir oportunidade de emprego para essas pessoas, de capacitação, de autonomia. Então, infelizmente, também a gente não tem ainda isso acessível no nosso estado, no nosso município. Então, é um desafio para a longa vida. E hoje também as pessoas com síndrome de Down, elas estão numa perspectiva de vida acima de 60 anos. Há 30 anos atrás, quando uma criança nascia, dizia assim, mãezinha, que é o termo mãezinha, né? Mãezinha, seu filho, a gente não sabe se ele vai viver 5, 10 anos, 15 anos. E hoje em dia eles vivem 60, 70 anos. Então, eles precisam ter qualidade de vida para chegar na sua velhice. Então, é desde o nascer os nossos desafios. Mas o principais é na área da saúde, da educação e do emprego, que essas pessoas realmente tenham oportunidades para se desenvolver, casar, ter filhos, ter uma vida normal. Porque no papel, né, tem leis. As leis no papel tá aí, mas quero ver cumprir as leis, né? E Elisângela, caso alguém que esteja nos acompanhando queira fazer parte da Associação Amar Down, quais são os procedimentos, quem pode ser associado? Explica um pouquinho pra gente. Isso, a nossa associação, hoje a gente tem as nossas redes sociais, que é o nosso canal mais direto, né, de acesso rápido à população, que está no Instagram, que é @AmarDownRR. A nossa sede está localizada na Rua Rondônia, número 13, no bairro dos Estados. Então, você pode estar buscando a associação e aí você vai ser direcionado para fazer esse acolhimento e conhecer o nosso espaço. Elisângela, eu gostaria de te agradecer pela sua participação aqui no nosso programa. Gostaria que você deixasse as considerações finais. Eu acho que hoje eu vim com um objetivo aqui. E principalmente eu gostaria de falar principalmente para as famílias, deixar um recado para as famílias. Nós estamos hoje em busca de pais acolhedores. Então, você imagina, como eu falei, há 14 anos atrás eu me senti sozinha. Você imagina você receber o diagnóstico hoje de um filho e você ter um casal, uma mãe indo lá dizer, fique calma, você não está sozinha, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. Não é como as pessoas estão dizendo. Então, hoje a gente está com esse projeto para desenvolver, mas a gente precisa que famílias, que pais e mães aceitem o convite e tornem-se um acolhedor. Então, hoje a minha fala, o nosso apelo vai para as mães, para os pais, para que sintam esse chamado e venham ajudar a gente a acolher melhor essas famílias. E agradecer toda a família Amar Down por não desistir de buscar dias melhores para os nossos filhos. E faz toda a diferença. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns por não desistir também, né, Elisângela, porque eu sei que não é fácil. Para a gente que é mãe, a gente sabe que não é fácil o mundo externo, quando a gente vê a criança ali cair e sofrer, a gente já sofre junto, né? Imagina uma criança que tem ali as suas dificuldades particulares, que é ter síndrome de Down. Então, parabéns pelo desenvolvimento da associação e muito obrigada novamente por participar aqui conosco. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Momento Inclusão, produzido pela equipe da Rádio TV Universitária. Até o nosso próximo encontro. Tchau!